Olá pessoal, bom dia. Vamos aqui rapidamente fazer uma breve revisão da administração científica, né? A primeira teoria aqui, a teoria que foi pioneira aí na corrente teórica da administração. O que acontece? Taylor, né, que foi o seu principal pioneiro, fundador da teoria, ele verificou no início que a indústria estava com um grande desperdício, havia perda de materiais e matéria-prima, tá? Então, a partir disso, ele focou aonde? Elevar a produtividade através da especialização do operário e da adequação dos instrumentos de trabalho, entenderam? E claro, ele lançou mão aí do que ele chamava de métodos e técnicas científicas, daí surge o termo administração científica. A partir disso, ele teve alguns períodos, né? O primeiro período aí, especificamente, foi justamente o período que ele focou nos estudos dos tempos e movimentos, tá? No caso repetitivos, dos operários e da posterior proposta de ajuste e especialização destes operários, tá? Através dos estudos dos tempos e movimentos aí. No seu segundo período, tá? Taylor tinha outro foco, mas nesse primeiro aqui ele tinha qual o foco especificamente? Pagar salários melhores para os operários, tá? E também para os supervisores, métodos de pesquisa e experimentos das ferramentas e instrumentos de trabalho, seleção e treinamento de pessoal, seja dos operários, tanto quanto da chefia, e também criação de um ambiente adequado ao trabalho para que pudesse ocorrer cooperação e harmonia entre todos. Então a gente entra agora no segundo período de Taylor, tá? Esse período ele teve como proposta especificamente buscar sanar os problemas gerais encontrados no ambiente de trabalho, especificamente industrial. Foi aí que ele iniciou os trabalhos dentro da Organização Racional do Trabalho, ORT, que foi um nome dado a um processo de observação e adequação do trabalho. E esse processo, além disso, ele buscava compreender diversos problemas que reduziam a produtividade. Então, o foco dele era o que? Elevar a produtividade, mas para isso ele precisaria observar o trabalho, observar também as rotinas da indústria. Então, a partir disso, ele lançou mão de alguns fundamentos, né? Entre eles o primeiro fundamento aqui, que tinha como objetivo justamente estabelecer o tempo padrão. Dessa forma ele conseguiria observar, né, quem estava trabalhando dentro do padrão e quem precisaria de melhorar o ritmo de produção. Também procurou estudar a fadiga humana. Por quê? Porque ela poderia também trazer benefícios para a economia de movimentos. Tá? Então, estudando as dificuldades ou o que levava as pessoas a cansarem mais rápido, ele poderia eliminar alguns movimentos e, a partir daí, reduzir esse tempo de fadiga. Também trabalhou muito no foco da especialização e na divisão do trabalho, que tinha um objetivo muito fundamental de justamente elevar a produtividade, tá? O desenho dos cargos e também de tarefas, para quê? Para reduzir os erros de execução, né? E também, principalmente, selecionar funcionários de forma adequada. Então, ele tinha um foco muito fundamental em selecionar os operários a partir de suas aptidões, não é? Um quinto item aqui seria a questão dos prêmios de produção, tá? Isso é interessante porque para aqueles que superassem o plano estabelecido, seria concedido incentivos salariais de prêmios de produção, tá? Então, ele também teve o objetivo de identificar a lógica do homem econômico. O que era isso? Era estabelecer um controle intenso sobre o trabalhador, que, de acordo com ele, precisaria de ser controlado e comandado para que pudesse alcançar os objetivos específicos da organização e, claro, através da remuneração adequada. Ele também citou dentro dessa ORT as condições de trabalho, que tinham como objetivo principal melhorar os meios para elevar a produtividade, né? Adequando ferramentas, máquinas, através inclusive da padronização, que justamente trabalhava a eliminação do desperdício e também, claro, aumentar a eficiência. A supervisão funcional, que conforme a gente vê nessa ilustração aqui, era possível que os operários recebiam ordens diárias de vários encarregados com atribuições distintas, dependendo da área de trabalho. Então, como a gente pode ver na ilustração aqui, tá? O foco principal era que cada operário
recebesse ordem de acordo com as suas especificações aqui durante o processo de trabalho. Então, Taylor, por fim, concluiu sua obra estabelecendo os princípios da administração científica, que a gente pode ver aqui nessa ilustração aqui, tá? Que é o planejamento, preparo, controle e execução. Vimos também aqui os princípios da administração científica, de acordo com Ford, que era justamente a intensificação, a economicidade e a produtividade, que nada mais é que a aplicação mais prática e objetiva dos preceitos de Taylor. Tá? E a partir daí finalizamos aqui a teoria da administração científica justamente em cima das críticas, não é? Que foi fundada a essa teoria. Taylor, né, devido à sua época bastante turbulenta e a novidade e a incisão com relação a condicionar, a preparar o operário, sofreu diversas críticas, mas ao mesmo tempo elas foram bem fundadas e contribuíram para o aperfeiçoamento da teoria da administração. A primeira aqui seria justamente a teoria da máquina, que é o mecanicismo, né, que seria basicamente a teoria da máquina. A segunda aqui seria justamente mecanização do operário, tá? A terceira aqui pontuada seria o homem como apêndice da máquina, que é a visão, né, microscópio do homem. A próxima aqui seria uma relação mais estreita, que não abordava relações sociais. Foco foi somente na indústria. Outro ponto importante, por isso a limitação do campo de atuação. Teve uma abordagem prescritiva e normativa, que nada mais é do que princípios prontos, como receita de bolo. Tá? E por final aqui, um grande problema também dessa teoria, e como das próxima à sua época, foi a lógica do sistema fechado, que não considerava as organizações como um sistema que interage com o ambiente externo. Tá? Assim a gente finaliza esse revisional da administração científica.